E aí, minha família Caipora, tudo jóia com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites e também trazemos bastante palpites para vocês e com qualidade, beleza, galera? E trago para vocês a correção dos resultados dos palpites do dia 19, tá? Eu falei para vocês que no último vídeo tivemos 11 greens, mas não foi isso, tá? Ó, eu vou corrigir para vocês, tivemos 37 palpites, com 26 greens e 11 reds, beleza, galera? O resultado foi ótimo para este dia. E já para o resultado dos palpites de hoje, olha só que fantástico, incrível demais isso aqui, ó. Tivemos 33 palpites com 29 greens e apenas 4 reds, tá? Quem fez essas entradas teve uma taxa de lucro bem alta, tá? Eu, por exemplo, tive uma taxa de lucro de 80% para este dia, beleza, galera? Então vamos continuar com as nossas análises e aproveitar os nossos palpites para termos um lucro bem acima do esperado. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito bom para a gente, tá? Vai ajudar bastante você clicar ali, ó. Beleza, galera? Não se esqueça de ativar a notificação para vocês ficarem por dentro de todos os nossos palpites diariamente, tá? Deixe seu like e também não se esqueçam de deixar um comentário sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e dos nossos palpites. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites, então? Bora pra intro! Fala, galera, bora iniciar com nossos palpites aqui então, mas antes eu gostaria de expressar minha felicidade para vocês, tá? Chegamos a 860 inscritos, são 860 caiporas que estão desfrutando dos nossos palpites. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando e muito obrigado aos novos inscritos, beleza, galera? Vamos lá então, eu separei essa partida do Percy Solo versus o Percy Cabo, separei essa partida na Indonésia na Liga 1 com mercado de over 2,5 gols. Tivemos 71% de probabilidade de vitória para o Percy Solo e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Percy Cabo ele tem 22%. No histórico são 2 empates e 1 vitória do Percy Cabo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Percy Solo deve vencer empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Percy Cabo vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em uma das últimas 3 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas do Percy Cabo e 2 partidas do Percy Solo. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Persis Semarang versus Hans Nusantara. Separei essa partida na Indonésia também com mercado de over 1,5 gols. O Semarang tem 54% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nusantara ele tem 17%. No histórico é uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de 1 gol para cada lado, 2 gols para as duas equipes somadas. Em séries temos o Nusantara sofrendo gols a 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Grécia, Superliga 2. Separei Pote Iraklis versus Aiolikos. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Iraklis ele tem 66% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aiolikos ele tem 33%. No histórico, uma vitória do Iraklis e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Iraklis ele vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Valmiera versus o Daugavpils. Separei essa partida na Virslīga da Letônia com o mercado de empate anula para casa. O Valmiera tem 63% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Daugava ele tem 44%. Verificando o histórico, são 14 vitórias do Valmiera, 7 empates e 9 do Daugava. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Valmiera vem sofrendo gols a 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes,
temos o Valmiera vencendo 2 partidas e empatando 3 partidas. O Daugava venceu apenas uma. E na casa do Valmiera, ele venceu 3 partidas e perdeu apenas 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Valmiera vencendo 2 das últimas 6 partidas e o Daugava, ele venceu 3 das últimas 6 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um empate anula para casa, beleza? Próxima partida, eu separei Rudez versus Varaždin. Separei essa partida na Croácia, primeira divisão, com o under 3,5 gols. O Varaždin jogando fora de casa, ele tem 49% de probabilidade de vitória. E na forma recente, ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rudez tem 11%. No histórico são 5 vitórias do Varaždin, um empate e uma vitória do Rudez. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Rudez vem perdendo as 5 partidas e o Varaždin vem sem empates as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Shakhtar Donetsk versus o Zorya Luhansk. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Shakhtar tem 73% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zorya tem 56%. No histórico, 35 vitórias do Shakhtar, 4 empates e 5 vitórias do Zorya. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Shakhtar vem vencendo e, verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Shakhtar em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Shakhtar, a única partida disputada ele venceu por 6-1. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Shakhtar venceu as últimas 6 partidas e o Zorya ele perdeu a maioria das partidas, principalmente fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Olympiacos no Sub-19 contra o Milan. Separei essa partida na Youth League da UEFA Clubs com mercado de over 1,5 gols. O Milan ele tem 53% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Olympiacos tem 94%. Em séries, o Milan vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Olympiacos vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Grobinas versus o Rigas Futebol Escola. Separei essa partida com vitória seca para fora na Virslīga da Letônia. O Rigas tem 81% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Grobinas tem 44%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 5-0 para o Rigas. E em séries, o Rigas vem marcando gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Rigas em 4 das últimas 6 partidas que ele disputou e o Grobinas ele venceu em casa as 2 últimas partidas, mas eu acredito que o Rigas vencerá essa partida, então para essa partida a vitória seca para casa, beleza? Próxima partida eu separei a Roma contra o Bolonha. Separei essa partida na Série A da Itália com vitória e empate para casa. A Roma tem 40% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolonha tem 78% também. Verificando o histórico, são 25 vitórias da Roma, 13 empates e 10 vitórias do Bolonha. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Roma vem vencendo 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Roma em 5 das últimas 6 partidas. E na casa da Roma, temos vitória e empate também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, a Roma venceu 4 das últimas 6 partidas e empatou uma, enquanto o Bolonha ele venceu 3 das últimas 6 partidas e 2 ele venceu fora de casa. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida eu separei na Suécia, Allsvenskan, separei Elfsborg versus o Kalmar. Separei essa partida com o over 1,5 gols. O Elfsborg tem 61% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Kalmar ele tem 39%. No histórico, 21 vitórias do Elfsborg, 13 empates e 15 do Kalmar. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Kalmar vem perdendo a 4 partidas e, verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Elfsborg, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, eu separei o North Island versus o Aarhus. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Superliga da Dinamarca. North Island tem 59% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aarhus tem 61%. Verificando o histórico, são 28 vitórias do North, 16 empates e 21 do Aarhus. Verificando a média de gols, é de 3 gols. Em séries, o North não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do North, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Norte, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Bayern Munique contra o Werder Bremen. Separei essa partida na Bundesliga feminina da Alemanha, com vitória no primeiro tempo para casa. O Bayern tem 77% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Bremen tem 50%, não vence as 6 partidas. Verificando o histórico, são 15 vitórias do Bayern e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Bayern vem vencendo, como eu disse, e o Bremen não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Bayern na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Bayern vem vencendo no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, eu separei vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Thun contra o Sion. Separei essa partida com over 1,5 gols na Suíça Challenge League. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos para o Thun e o Sion tem 61%. No histórico, 18 vitórias do Thun, 10 empates e 28 do Sion. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Thun não empata as 5 partidas, enquanto o Sion vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Thun, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shelbourne Dublin versus Shamrock Rovers. Separa essa partida na primeira divisão da Irlanda, com o mercado de handicap mais 2 para casa. O Shamrock tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shelbourne também tem 67%. No histórico, são 10 vitórias do Shelbourne, 9 empates e 17 vitórias do Shamrock. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Shamrock vem marcando gols a 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, não temos o Shamrock vencendo com 2 ou mais gols de diferença o Shelbourne. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Shamrock venceu 3 partidas com 2 ou mais gols de diferença, mas o Shelbourne ele não perde nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um handicap de mais 2 para casa, beleza? Próxima partida, Livre contra o Larne. Separa essa partida na Irlanda do Norte, Premiership com mercado de handicap mais 2 para fora. O Linfield tem 40% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Larne tem 72%. No histórico, 11 vitórias do Linfield, 6 empates e 8 vitórias do Larne. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Linfield não perde as 5 partidas e o Larne não empata as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, não temos nenhuma partida com o Linfield vencendo com 2 ou mais gols de diferença o Larne. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Larne perdeu apenas uma partida para o Cliftonville com 2 ou mais gols de diferença. E o Linfield ele venceu 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, acredito que nós teremos um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, Plymouth Parkway versus Tottenham. Separa essa partida na Southern League da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. O Tottenham tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Plymouth tem 39%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Tottenham e a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Plymouth vem sofrendo gols a 7 jogos e o Tottenham vem sem empates a 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, Milan contra Inter de Milão. Separei essa partida nesse clássico com over 1,5 gols.
A Inter tem 48% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milan tem 72%. No histórico, 33 vitórias da Inter, 19 empates e 24 do Milan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Inter vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Milan, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Sochaux versus Chamois Niortais. Separei essa partida com over 1,5 gols na National League da França. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 44% de aproveitamento para o Sochaux nos últimos 9 jogos e o Niortais tem 61%. No histórico, são 9 vitórias do Sochaux, 4 empates e 6 do Niortais. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sochaux vem sofrendo gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Middlesbrough versus o Leeds United. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com um under 4,5 gols. O Leeds tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Middlesbrough tem 78%. No histórico, 15 vitórias do Leeds, 13 empates e 7 do Middlesbrough. Verificando a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Middlesbrough vem marcando gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Middlesbrough, under 4,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em todas as partidas também. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Farense contra o Benfica na Primeira Liga de Portugal. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Benfica tem 68% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Farense tem 28%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Benfica e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Farense vem marcando a 6 jogos e o Benfica vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas, e na casa do Farense empataram por 0-0 a única partida. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Benfica contra o Chaves, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Comerciantes Unidos versus o Aliança Atlético. Separei essa partida na Liga 1 do Peru com o mercado de over 1,5 gols. O Comerciantes tem 51% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aliança tem 44%. No histórico, são 4 vitórias do Comerciantes e 5 do Aliança. A média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, o Comerciantes vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Comerciantes também over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Fortaleza contra o Atlético Bucaramanga. Separei essa partida na categoria A da Colômbia com o mercado de under 3,5 gols. O Fortaleza tem 53% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bucaramanga tem 78%. No histórico, é uma vitória do Fortaleza, 4 empates e 3 vitórias do Bucaramanga. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Bucaramanga não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Bucaramanga contra o Boyacá Chico, que ele perdeu por 3-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Waterhouse versus Tivoli Gardens. Separei essa partida na Premier League da Jamaica com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Waterhouse e o Tivoli tem 67%. No histórico, 10 vitórias para o Waterhouse, 4 empates e 11 do Tivoli Gardens. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Waterhouse vem vencendo a 4 partidas e o Tivoli vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, respeita as minas. Separei o Corinthians contra a Ferroviária.
Separei essa partida com vitória seca para casa no Campeonato Brasileiro Feminino do Brasil. O Corinthians tem 68% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Ferroviária tem 72%. No histórico, 19 vitórias do Corinthians, 3 empates e 2 do Ferroviária. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Corinthians vem vencendo as 5 partidas e a Ferroviária vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Corinthians venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu as últimas 6 partidas, enquanto a Ferroviária ela venceu apenas 3 das últimas 6 e uma só foi fora de casa. Ele perdeu, as outras e empatou. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, eu separei a Vila Nova contra o Guarani. Separei essa partida na Série B do Brasileiro com o mercado de under 3,5 gols. O Vila Nova tem 46% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 28%. No histórico, 7 vitórias do Vila Nova, 11 empates e 1 do Guarani. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vila Nova venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, eu separei o Arnett Gardens versus o Portmore United. Separei essa partida na Premier League da Jamaica com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arnett Gardens é de 42%, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Portmore tem 61%. No histórico são 9 vitórias do Arnett, 5 empates e 8 vitórias do Portmore. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Arnett vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E agora vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, caiporada! Hoje eu trouxe um bilhete único para vocês. Separei o Shakhtar Donetsk para vencer o Zorya, o Rigas para vencer o Golbinas e o Line com handicap mais 2 em cima do Linfield. Separei um under 4,5 gols para o Middlesbrough versus o Leeds United. Over 2,5 gols para o Farense contra o Benfica. E por último, o Vila Nova e Guarani com o under 3,5 gols. Beleza, galera? Vamos lá então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!